Abra sua Bíblia, por favor, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Você que trouxe sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 14. Você que está em casa também quiser acompanhar, Evangelho de Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. O nosso tema de hoje que nós vamos falar, enquanto você está achando aí, é esse aqui, ó. Esse aqui é o nosso tema. O fardo de Jesus é o quê? É leve. Mas a renúncia é dolorosa. Quando Jesus diz, o meu fardo é leve, isso não quer dizer, Jesus não está dizendo que a caminhada com Deus vai ser uma caminhada fácil. Quando Jesus diz, aprendei de mim, acharei descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Jesus fala isso porque Ele já levou sobre si na cruz o peso do pecado. Mas andar com Jesus, ou andar na fé, vai exigir de cada um de nós uma... Vem comigo aí, pessoal. Uma o quê? Renúncia. E toda renúncia, ela é dolorosa. Renunciar a si mesmo, renunciar a sua carne, renunciar os seus pensamentos, o seu orgulho, o seu jeito, renunciar os seus desejos mundanos, renunciar ao brilho do mundo, renunciar às facilidades, renunciar ao erro, renunciar ao pecado. É você andar na contramão do mundo. É você nadar contra a correnteza. E toda renúncia para permanecer no caminho, vai ser uma renúncia dolorosa. Foi por isso que Jesus disse que a porta é estreita e o caminho é apertado e poucos acertam nele. Porque a pessoa vem na igreja, ela tem uma experiência na igreja, ela participa do culto, ela vem, ela canta, ela louva, ela bate palma, ela se alegra, é tudo muito bom. Mas a vida com Deus não se resume a isso. Quando você sair daqui, manter a tua consciência cristã na fé vai exigir renúncia de você. E essa renúncia vai doer. Vai doer em você. A Bíblia conta aqui que Jesus foi na casa de certo homem, Lucas capítulo 14. Nessa casa tinha muitos fariseus, provaram a Jesus mais uma vez. Jesus cura um homem que estava lá, doente, e a Bíblia diz que todos se maravilhavam e viam, e quando Jesus sai dessa casa, sai dessa festa, seguindo o seu caminho com os seus discípulos, Jesus olha para trás e ele vê que uma verdadeira multidão estava seguindo ele. A Bíblia diz aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 25, diz assim: grande multidões o acompanhavam. Lucas 14, 25. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, Jesus, voltando-se para essas multidões, ou para esse povo, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrecer ou não aborrece o seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda aborrecer a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Então olha aqui para mim agora, por favor. Jesus sai, e quando Jesus olha, ele vê que tem uma multidão seguindo ele. Não é que Jesus não quisesse que aquela multidão o seguisse. Não é que Jesus estivesse incomodado com aquelas pessoas que estavam seguindo ele, porque é óbvio que Deus
quer salvar o maior número de pessoas possível. Mas Jesus sabia que aquela multidão, embora estivesse seguindo ele, aquela multidão não estava com ele. Jesus sabia que, embora aquelas pessoas estivessem seguindo ele, aquelas pessoas não estariam dispostas a renunciar à sua carne, por amor a ele. A quem estivesse seguindo ali, porque ele tinha feito uma cura horas antes na casa do fariseu. A quem estivesse seguindo ali, porque ele tinha multiplicado os pães e os peixes alguns dias anteriores. A quem estivesse seguindo a Jesus, porque estava esperando que Jesus atacasse o governo romano. A quem estivesse seguindo Jesus por curiosidade. Mas o fato é que Jesus sabia que nem todos que estavam seguindo ele estariam dispostos a renunciar. E o seguir Jesus vai exigir renúncia de você, de cada um de nós. Então Jesus vira para aquela multidão e diz o seguinte: espera aí, para aí, vocês estão me seguindo, mas eu quero ensinar uma coisa para vocês. Aí ele diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus fala: se você quer andar comigo, você tem que entender que você vai ter que aborrecer seu pai e sua mãe. Quando fala aborrecer aqui, não é aborrecer de então, obrigado bispo, boa essa palavra, agora que eu vou irritar meu pai e minha mãe mesmo, então já vi que eu estou certo de ficar irritando ele. Não, o aborrecer não é no sentido de irritar, mas o aborrecer que a Bíblia fala aqui é no sentido de amar menos. Eu preciso amar menos as pessoas, ainda que a minha família, do que a Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar. Eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Eu amo a minha esposa, minha companheira, há 30 anos, mas ela não está à frente do meu amor a Deus. Não tem nem como comparar. Não tem como comparar. Então, quando Jesus fala: aquele que quer vir após mim, precisa ter em segundo lugar, em segundo plano, todos os amores da sua vida. A minha família não pode estar à frente do amor a Deus. Eu não posso, colocar o meu familiar, o meu filho, a minha neta, a minha esposa, o meu pai, a minha mãe, o meu trabalho, nada. Eu não posso colocar o meu casamento, eu não posso colocar o meu descanso ou o meu cansaço, eu não posso colocar nada à frente de Deus. Jesus disse: se você coloca alguma coisa à frente de Deus, você não pode ser meu discípulo. Você não pode ser meu discípulo. Você não vai conseguir, porque você não está conseguindo renunciar. É preciso ter renúncia. Aí ele continua dizendo assim: e qualquer que não tomar a sua cruz, e vir após mim, não pode ser o meu discípulo. A minha afeição por alguma coisa não pode ser maior do que o meu amor a Deus. Eu não posso estar apegado a absolutamente nada mais do que a Deus. Deus tem que ser o primeiro. Certa ocasião disse: Senhor, o que eu faço para acessar? Observa o mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas é o grande mandamento. Isso é incontestável. Deus tem que estar em primeiro lugar. Eu preciso submeter a minha família a isso. Eu preciso submeter o meu casamento a isso. Eu preciso submeter a minha própria vida a isso. Deus tem que ser o primeiro na sua vida. Não tem como negociar. E Jesus diz claramente: se você não consegue fazer isso, você não pode me seguir. Você não vai conseguir me seguir, porque seguir a Jesus vai exigir renúncia de você. E como nós colocamos aqui, coloca aqui para mim, por favor: toda renúncia, tu vai lembrar, ela é o quê? Dolorosa. Está doendo, mas é assim.
dizer não à sua carne vai doer. Escolher o certo vai doer. E esse é o problema da multidão que segue a Jesus. Esse é o problema, às vezes, da pessoa que vem à igreja. Ela vem, mas ela não colocou Jesus como primeiro na sua vida, como prioridade. E é interessante que quando Jesus falou isso, qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após de mim, não pode ser meu discípulo. Jesus não falou isso para condenar aquelas pessoas, mas ele estava falando isso exatamente para despertar nelas a real posição que elas estavam tomando. Jesus estava querendo fazer com que eles pensassem o seguinte: se perguntassem, por que eu estou seguindo Jesus? Porque eu quero que ele multiplique o pão, porque eu quero uma cura, porque eu quero uma bênção, porque ingressar nesse caminho vai exigir renúncia. Vai exigir renúncia. Lá no versículo 33 ele conclui dizendo o seguinte: assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo o que tem, aquele dentre vós que não renuncia tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. O meu maior desejo precisa ser fazer a vontade de Deus. Às vezes a pessoa, e talvez você diga assim: ah, bispo, por que eu não consigo ter uma experiência com Deus? Eu estava hoje pela manhã lembrando de quando foi que a minha vida, a minha caminhada com Deus teve um divisor de águas. Você sabe que tem momentos na nossa vida que marcam. São momentos que marcam como um divisor de águas. Naquele dia aconteceu isso e daquele dia em diante foi diferente. E eu me lembro que, com respeito à minha vida espiritual, eu vinha na igreja, mas teve um dia que eu tive um encontro com Deus. Eu vinha na igreja, eu gostava da igreja, eu me sentia bem, mas eu era como aquela plantinha, aquela árvorezinha sem raiz, fraca, porque ao mesmo tempo que eu me sentia bem na igreja, eu também me sentia bem no mundo. Ao mesmo tempo que eu me sentia bem cantando os hinos da igreja, eu também me sentia bem lá no forró. Ao mesmo tempo que eu me sentia bem ali na presença dos irmãos da igreja, dos amigos, eu também me sentia bem no meio dos incrédulos, xingando palavrão. Então, o meu bem-estar era idêntico na igreja e no mundo. Eu escondia que eu ia na igreja. Porque eu tinha medo de falar que eu ia na igreja, porque eu sabia que eu seria motivo de piada. Antigamente não falava piada, hoje em dia é bullying, né? Eu ia sofrer, e eu não queria sofrer. Então era mais cômodo para mim abrir mão de quê? Da renúncia, para que eu pudesse me moldar ao mundo. Então eu era um chuchu. Tu entende o que eu digo, sim ou não? Era um chuchu, porque o chuchu você põe no camarão, ele fica com gosto de quê? Você põe na carne, ele fica com gosto de quê? Eu era um chuchu. Era um chuchuzinho mesmo. Eu era um chuchuzinho. Então, quando eu estava no mundo, eu me moldava como mundano. Mas quando chegava o dia de eu ir na igreja, eu me moldava como um cristão.
E foi para esse tipo de comportamento que Jesus disse assim: você não pode ser meu discípulo. Porque você não pode ser uma coisa dentro da igreja e outra coisa fora da igreja. Você não pode ser de Deus dentro da igreja e ser incrédulo no mundo. Mas eu tinha prioridades. Eu tinha as minhas prioridades. Eu não queria perder as minhas amizades. Eu não queria perder o brilho do mundo. Eu não queria, porque eu falava assim: poxa, eles são meus amigos. São meus amigos. Eles são meus amigos. A gente viaja junto. Eram meus amigos que me ofereciam maconha para fumar. Meus amigos. Meus amigos. Não, são meus amigos me oferecendo maconha. São meus amigos. Era o que eu pensava. Mas chegou um dia que foi um divisor de águas, que eu tive uma experiência com Deus. Eu tive um encontro com Deus. Teve um dia que eu senti Deus tocar em mim. Eu senti Deus tocar em mim e falar assim: ô chuchuzinho, chegou a hora de você ser giló. Deus tocou em mim. Naquele dia eu tive uma experiência com Deus. Então, quando eu tive uma experiência com Deus na igreja, então eu lembro que eu falei assim: poxa, eu não preciso mais de nada lá fora, porque eu encontrei Jesus. Até então eu tinha encontrado a igreja. Até então eu tinha encontrado um pastor. Até então eu tinha encontrado novos costumes. Porque eu era católico, agora eu era evangélico. Eu orava Ave Maria, Mãe de Deus. Agora eu aprendi a orar só Jesus. Eu mudei os meus costumes, mas eu não tinha encontrado a Jesus. Alguém ensinou para mim algumas coisas, eu aprendi na igreja, mas eu não encontrei Jesus. Enquanto a pessoa não encontra Jesus, ela não tem disposição de renunciar. Porque ela vai renunciar por quem? Ela vai renunciar por quem? Qual a razão dela renunciar? Ela não tem motivo para renunciar. Mas quando ela encontra Jesus, ela diz: não, peraí, isso aí não. Isso aí vai me afastar do meu Senhor. Eu não quero. Eu prefiro perder com os homens e ganhar com Deus. Porque as coisas que a gente vê são terrenas e as que a gente não vê são eternas. Ah, mas você vai ser perseguido, você vai ser debochado, você vai ser motivo de piada. Que seja. Que seja. Vai ser doloroso? Vai ser doloroso. Mas Jesus disse: aquele que não tomar a sua cruz não pode ser meu discípulo. Eu tenho que tomar essa cruz. Eu preciso assumir essa cruz e assim: eu vou carregar essa cruz. Mas eu quero me encontrar com Jesus. E aí eu fiquei pensando: por que a pessoa às vezes vem na igreja e ela não consegue mudar? Por que ela vem na igreja e ela não consegue se transformar? Porque ela não teve esse encontro com Deus. O que transforma a sua vida, pessoal, é você ter um encontro com Deus. É você ter uma experiência com Deus. Ô bispo, como é que eu faço para eu ter um encontro com Deus? É só a gente ver na Bíblia. Lá em Jeremias capítulo 23 diz assim, 29 diz assim, capítulo 29, Jeremias diz assim: buscar-me-eis e me achareis de todo o coração. Então, se eu não busco a Deus de todo o coração, eu não vou achar. E buscar a Deus de todo o coração exige renúncia. Renúncia. Eu preciso colocar todo o meu coração no que eu quero. E de repente eu venho buscar Deus, mas o meu coração ainda está preso ao pecado.
O meu coração ainda está preso ao mundo, o meu coração ainda está preso a uma mágoa, o meu coração ainda está preso a um sentimento, o meu coração ainda está preso a um amor proibido, o meu coração ainda está preso a um comportamento que desagrada a Deus. E como é que o meu coração pode ser cheio do Espírito Santo se ele tem uma parte dele que está preenchida? Então a Bíblia diz, Jeremias, é preciso buscar a Deus de todo o coração. E buscar a Deus de todo o coração vai exigir que é o que? Dolorosa. Que é dolorosa. Renúncia. Renúncia. E quando a pessoa tem Deus como primeiro na sua vida, qualquer sacrifício para ela é válido, para ela fazer para Deus. Você vê? Domingo de manhã, às vezes a pessoa trabalha, e a gente já teve caso assim, da pessoa trabalhar a noite toda, virar a noite trabalhando, de sábado para domingo, sair do trabalho e vir de manhã buscar Deus, cansado, com sono, mas diz assim: não, eu preciso descansar, eu preciso dormir, mas eu vou renunciar à minha carne, por amor a quem? Eu vou buscar Deus domingo de manhã. E quando a pessoa tem esse comportamento, ela está mostrando que Deus é o primeiro na sua vida. Você acha que Deus não vai ver? Senão a gente falou ainda há pouco de honrar a Deus. Quando você está aqui e você diz assim: poxa bispo, eu tenho tanta coisa para eu fazer em casa, eu tenho que preparar o almoço, eu tenho que preparar filho, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que organizar minha vida. O domingo é o único dia que eu fico em casa para arrumar coisa, para lavar roupa, para lavar, passar, cozinhar, fazer faxina, e eu tenho tanta coisa para fazer, mas eu larguei tudo para vir buscar Deus, porque Ele é o primeiro na sua vida. Então, se não der tempo de lavar a roupa toda, não tem problema. Não deu tempo de passar a roupa toda, não tem problema. Mas eu vim buscar Deus porque Ele é o primeiro para mim. É esse o comportamento que faz com que você encontre a Deus. Você não vai encontrar de outro jeito. Você não vai encontrá-lo buscando de qualquer maneira. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando você me buscar de todo o coração. Olha só o que Paulo fala aqui em Filipenses, no capítulo 3, versículo 7. Coloca aqui, por favor. Filipenses 3, 7. Paulo fala sobre isso. Paulo fala sobre dar o seu testemunho aos filipenses, falando como ele passou a agir depois que ele teve um encontro com Deus. Paulo teve um encontro com Jesus. E quando ele teve um encontro com Jesus, ele diz: mas o que para mim era o que? Lucro, isso considerei perda. Paulo está falando o seguinte: o que tinha valor para mim agora não tem mais valor nenhum. Meus valores mudaram. Meus valores mudaram. Os meus valores são outros. O que era importante para mim agora virou em segundo plano. O que me preocupava não me preocupa mais, porque o que tinha valor para mim, o que eu considerava lucro, agora eu considero perda. Por causa de quem? Está meio desanimado esse Cristo aí. Por causa de quem, pessoal? Então, quando eu assumo a minha fé em Jesus, então o mundo para mim agora é perda. Para mim, quero perder aquilo ali, porque eu estou ganhando com Deus. Aí ele diz mais, olha só que coisa forte. Versículo 8. Sim, deveras considero tudo como o que, pessoal? Perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, o meu Senhor. Então Jesus agora é o que dele? Senhor, primeiro. Está acima de tudo. É sublime. Está acima de tudo. Do meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ele diz: perdi todas as coisas. Ele está falando do mundo. Ele perdeu a amizade, porque os amigos viraram inimigos. Ele perdeu o prestígio, porque o prestígio dele agora virou vergonha. Ele perdeu a autoridade, porque a autoridade que ele tinha agora era nada. Ele era tratado como prisioneiro. Antes ele prendia,
agora ele era preso. Antes ele perseguia, agora ele era perseguido. Mudou a situação. Antes ele estava por cima, agora ele estava por baixo. E ele diz: mas eu considero tudo isso como refúgio. Eu considero tudo isso como resto. A palavra refúgio quer dizer que foi posto de lado. Foi posto de lado. Para mim tudo isso foi posto de lado. Para mim, você coloca de lado uma coisa que não tem mais valor. E ele diz: isso aí eu coloquei tudo de lado, não tem valor. Porque para mim o que importa agora é agradar a Deus. É ter o Senhor como primeiro na minha vida. E o que eu quero falar para você, quero repetir para você, são as palavras de Jesus. Jesus disse: se alguém não negar-se a si mesmo, não negar-se a si mesmo, e essa eu acho que é a parte mais difícil, é você negar a si mesmo, é você dizer não quando a tua carne quer dizer sim. Você entende o que eu digo, sim ou não? É você dar as costas quando você quer se entregar, é você dar a outra face, é você crucificar sua carne. Mas Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A caminhada, todos nós, essa montagem aqui ficou muito, porque todos nós estamos caminhando, e mesmo sem ver, estamos carregando o quê? Uma cruz. De um está mais pesado aí do que o outro, né? É ou não é? Mas Deus dá força. Ah, meu filho, se a tua cruz está mais pesada, é porque o teu galardão vai ser maior também. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Essa semana Deus falou uma palavra para mim que remete isso. E eu vou tirar um dia que eu vou falar isso aqui com vocês, vou ensinar para vocês, dividir com vocês. Deus, pessoal, nos escolheu desde o ventre. Ele escolheu você também. Ele te escolheu e Ele sabe o tamanho da tua cruz, do teu peso, da tua dor. E como Ele te escolheu, assim como Ele escolheu Abraão, Moisés, Isaac, Israel, os heróis da fé, Daniel, Gideão, e deu a eles a estrutura para que eles executassem o plano de Deus. Deus te escolheu, e Deus vai te dar também a estrutura, a força, o DNA, para que o propósito dele se cumpra na sua vida através de você. O que você não pode fazer é abrir mão da renúncia, ainda que seja doloroso. É doloroso. É doloroso perdoar. Perdoar é doloroso, mas faz bem. Faz bem. É doloroso você dar outra face. É doloroso você dizer não para a sua carne. É doloroso você ser injustiçado e confiar na justiça de Deus. É doloroso você às vezes olhar para a sua vida e você dizer assim: poxa, eu estou com Deus e a minha vida está uma luta. E eu olho para o lado incrédulo, está tudo bem para ele. E você começa a se comparar e se achar em desvantagem. É doloroso. Mas Paulo disse: eu abri mão. Eu perdi. E glória a Deus que eu perdi, porque eu perdi no mundo para ganhar com Deus. Eu queria, para concluir, falar para você, repetir para você uma palavra, Jeremias 29:13. Buscar-me-eis. Fique de pé, por favor. Buscar-me-eis. Amém. Amém. Glória a Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Sabe qual é o meu maior desejo, pessoal? Meu maior desejo é que você tenha um encontro com Deus. Mas isso só vai acontecer se houver renúncia. Se você
aprender uma palavra assim, que é bem pequena, pessoal. É uma palavrinha pequenininha, bem pequenininha, mas ela tem um poder tão forte. Essa palavra te leva a encontrar Deus. É uma palavra pequena, formada por 3 letras só. É a palavra não. Não. Então, quando o diabo vem te oferecer o pecado, a carne, você aprender a falar em alto, bom som com a palavra? Não. 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 Vai ter vezes na nossa vida que a sua carne vai dizer o quê? Sim. Sim. A carne vai dizer sim, mas você vai responder não. E talvez você vai dar as costas para aquilo ali, com o teu pé, mas isso vai fazer você encontrar Deus, porque você encontra Ele quando há renúncia. Na tua renúncia, você está buscando Ele de todo o coração. Aprenda a dizer não. Amém, pessoal? Não para a sua carne, não para o mundo. Perder para esse mundo é ganhar com Deus. Espírito Santo, em nome de Jesus, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ó meu Pai, se revela esta pessoa. Como me dizer todo amor que eu sinto pelo Senhor, o meu tudo é tão pouco, para me dar. Minha vida hoje é só pra ti. Quando eu ouvi a sua voz me dizer, filho, eu amo você, toda a minha vida então mudou, e a felicidade enfim me alcançou, Diga para Ele, meu Deus, vire teu rosto aos céus e cante todo o meu amor. Diga bem alto para Ele, é só teu. Declare, és o primeiro no meu coração. Meu Deus, todo o meu amor. Vira o teu rosto aos céus e cante. Diga bem alto, é só teu. És o primeiro no meu coração. Meu Deus, todo o meu amor. A Ti, ó Espírito Santo, que o Senhor possa se revelar à Tua igreja, a esta pessoa, ó meu Pai, que o Senhor possa se revelar a ela, tocar nela, como o Senhor tocou um dia em mim, como o Senhor tocou um dia em Saulo e foi transformado, como o Senhor tocou, meu Pai, em tantas pessoas. Toca nesta pessoa que ainda não teve um encontro contigo, que ainda não teve uma experiência contigo, que ela possa ter, meu Deus, no decorrer dos dias, no decorrer
nesses dias ela possa ter essa experiência a cada domingo, a cada quarta-feira, a cada dia que ela vem à tua casa, ela possa renunciar, ela possa dizer não à sua carne, ao seu eu, ao cansaço, ela possa submeter os seus desejos, o seu comportamento, ela possa submeter a sua carne à tua vontade, meu Pai, a tua vontade venha prevalecer, como o Senhor disse, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Oh meu Deus, que assim seja com cada um dos teus filhos. Nós entregamos a ti, meu Pai, a cada um deles. Ó Espírito Santo, que estas palavras possam ecoar no íntimo desta pessoa. Quando ela sair daqui, meu Deus, eu sei que Satanás virá oferecer o pecado, o mundo, o brilho, o erro, que ele possa ter a força, a fé, a coragem para dizer não, não à sua carne, não aos seus impulsos, não aos seus desejos, não à voz do diabo, e dizer sim para ti, e que ele possa crescer em ti, que a cada atitude, cada não que ele der à sua carne, ele possa se fortalecer, ela possa se fortalecer. Sim, meu Deus, e se encher do teu Espírito. Nós entregamos tudo a ti, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, guarda a tua igreja, guarda o teu povo, guarda os teus filhos, guarda cada um dos teus filhos, meu Pai. Aleluia, nós entregamos a nossa vida a ti. São todas as coisas. Faça dessa canção a sua oração, cante. Para Ele são todas as coisas. A Ele a glória. Pessoal, se você quiser, levante as tuas mãos, o teu rosto e cante com toda a tua força. Declare para Ele toda a glória, a Ele. Ah, meu Pai, a Ti toda a glória. Para sempre a Ele. A Ele a glória. Diga bem alto a Ele. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Para sempre. Amém. Oh meu Pai, nós entregamos a Ti a nossa vida, todo o nosso ser. Guarda-nos, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, guia-nos, segura nas nossas mãos, meu Pai, seu Senhor conosco, abençoe-nos nesta semana. Hoje é o primeiro dia da semana, nós viemos te adorar, nós viemos te glorificar, nós viemos declarar que o Senhor é o primeiro na nossa vida. Abençoe tudo que essa pessoa tem a fazer hoje, essa semana, guarda, proteja, e seu Senhor com cada um dos teus filhos. Aleluia, meu Pai, louvado, exaltado seja o teu nome, e o conselho. Seus juízos e seus amigos, a Ele, a Ele, a Ele a glória. Levante as tuas mãos, o teu rosto, com um sorriso nos lábios, cante. A Ele a
tarde, que Ele faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e que Ele te dê a paz hoje, amanhã e para todos sempre. E você que crê, diga bem alto amém e amém. Graças a Deus. Amém, graças a Deus. Amém, amém, pessoal. Respire fundo aí. Tua semana vai